Cristo veio para nos dar, eu brinco que o Novo Testamento é um manual de comportamento. Cristo veio para nos dar um estilo de vida. Cristo veio para nos ensinar. Cristo veio para nos ensinar a nos comportar diferente. Então, o cristianismo, ele não está ligado a uma religião. Porque, infelizmente, tem pessoas que conseguem ser crente no domingo, mas que na segunda-feira elas já esquecem os padrões de comportamento que o cristianismo nos exige. Se você está numa empresa, você tem que seguir as regras daquela empresa, independente da sua opinião. Eu sou do SAMU. E eu nem acho o uniforme de lá o mais bonito ou a bota de lá a mais confortável. Mas eu preciso usar, independente da minha opinião. Se você se diz cristão, você precisa se comportar como Cristo. Mesmo que às vezes as suas emoções desordenadas te peçam para fazer diferente. Ser cristão é, antes de mais nada, como o bispo diz, controlar os seus monstros. E aí é uma falácia social aí que o importante é ser feliz. E o que é ser feliz? Se a sua felicidade, ela traz sofrimento nas suas relações, o nome disso não é felicidade, é egoísmo. O que é ser feliz? Então eu tenho que fazer tudo o que eu quero? Não. Bem-vindo à vida de adulto, onde você faz o que você precisa e não o que você tem vontade. Essa é a vida de adulto. A gente não faz o que tem vontade, a gente faz o que precisa. E se nós abrirmos a boca para dizermos que seguimos a Cristo, nós precisamos dia após dia imitar a Cristo nos seus comportamentos. Porque até uma pessoa que estiver alcoolizada, se ela chegar no culto agora, ela vai adorar. Porque o ambiente vai levar a ela para esse lugar. Mas, de fato, nós vamos treinar o nosso cristianismo quando na segunda-feira a gente estiver no trabalho e alguém fizer algo e você tiver que dar a segunda face. E você tiver que caminhar mais uma milha. É neste lugar que nós, de fato, vamos entender se as nossas emoções estão ajustadas com Cristo. E aí tem um outro provérbio que diz assim, né, sobre essas questões das emoções. Por que eu digo que adulto faz o que precisa e não o que tem vontade? A Bíblia diz assim, lá em Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração, e entendam que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de emoções, ele é insensato. Mas o que anda sabiamente será livre. Ou seja, a liberdade quando eu tenho sabedoria de controlar as minhas emoções. E aí Deus o tempo inteiro ele está nos convidando para não ignorar as nossas emoções. Ao contrário, nós precisamos acessar as nossas emoções. Então, se você está triste por algum motivo, você não tem que passar por cima da sua tristeza. Se você perdeu um ente querido e está enlutado, você não tem que passar por cima da sua dor. Mas você não precisa lamber a sua dor. É diferente. Mas você precisa acessar esta dor. E, inclusive, contar com pessoas. Porque nós somos seres relacionais. E na comunhão se ordena a bênção. Nos relacionamentos nós somos afiados. Então, se você está passando por uma situação difícil, você não precisa estar sozinho. Você pode contar com ajuda. E nossa humanidade precisa de humanos. E é por isso que eu falo que é um desejo criacional das pessoas de estarem juntos, de terem família, de terem filhos. Esse não é um desejo humano. Porque humanamente, gente, ser sozinho é uma delícia. Sem ninguém para te mandar, sem ter que dividir nada com ninguém, não é ruim não. Só que existe uma necessidade criacional de estarmos com pessoas, de termos família, de termos amigos, de termos filhos. E isso foi o Senhor que gerou. A Bíblia diz que Deus olhou para Adão e falou que não era bom que ele estivesse sozinho. Não foi Adão que pediu para que Deus desse uma esposa para ele. Então o Senhor colocou no nosso coração a necessidade de estarmos juntos, de estarmos em comunhão. Então é importante nós estarmos na igreja, é importante nós estarmos em família com os nossos amigos, mas é importante que a gente guarde o nosso coração e as nossas emoções. É muito difícil caminhar sozinho. E quando Deus vai falar sobre essa necessidade de cura, lá em Tiago 5,16, ele diz assim, ó. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Eu brinco que aqui Deus estabeleceu o processo de terapia. Porque nós somos perdoados dos nossos pecados quando nós confessamos para Deus. Mas nós somos curados quando nós confessamos para um irmão. Quando nós confessamos para alguém. Quando nós conversamos com um outro humano.
Então, existem processos que você só vai viver se você estiver do lado de um outro humano. E aí, com isso, eu queria dar algumas dicas de como que a gente faz, então, para cuidar das nossas emoções. O que é possível fazer, já que Deus, em toda a sua palavra, Ele vai nos relatar de pessoas que tiveram dificuldades de lidar com as suas emoções e entraram em lugares que não eram para elas estar. O próprio Davi, que foi considerado, e a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, por emoções desequilibradas, ele trouxe problemas para dentro da sua casa. Só que também, por um coração adorador, e lembram que uma das 27 emoções universais é a adoração, ele também se vinculou a Deus pedindo perdão pelos seus equívocos e continuou a caminhar. Então não importa se você caiu, o que importa é o seu desejo de querer levantar. E eu quero te assegurar que você não vai dar conta de levantar sozinho. Mas você pode contar com pessoas, inclusive dentro dessa casa, para te ajudarem na caminhada. Davi, ele caiu e não foi bonito não. Mas ele tinha um coração de adoração. E ele se voltou a Deus, porque ele entendia que ele podia ser perdoado. Então, quando nós vamos falar de emoções, nós vamos pensar que nós só vamos sentir aquilo que a gente tem memória. Então, o primeiro processo é, o que você tem trago à sua memória? As nossas emoções, elas são balizadas pelos nossos 5 sentidos. Então, às vezes, tem cheiros que me lembram situações. Tem coisas que eu vejo que vão me lembrar outras coisas. Audição, tato, paladar. Então, os nossos 5 sentidos vão criar memórias emocionais. Você precisa cuidar daquilo que você vê, daquilo que você escuta, das coisas que você cheira, daquilo que você pega, porque isso vai te gerar emoções. Há várias crianças que chegam numa idade de jovem, adulto, com transtornos em virtude daquilo que viram dos seus pais. Porque a saúde mental ela é multifatorial, não existe uma única causa para adoecimento. Eu, particularmente, acredito em 4 eixos de cuidado. Biológico, psicológico, social e espiritual. Mas se esses são os 4 eixos de cuidado, esses também são os 4 eixos de adoecimento. Porque a diferença de remédio e veneno é a dose. Então, eu queria falar para vocês algumas coisas que nos ajudam a cuidar dessas emoções, segundo a Bíblia e segundo a ciência. A primeira coisa a gente chama de psicoeducação. Aprenda sobre as suas emoções de forma inteira, sem repetir o que você escutou. Estude você mesmo, tenha acesso à palavra de Deus. Para cada situação existe uma palavra de Deus. A Bíblia tem 2 testamentos e os 2 estão valendo para quem é filho. Só que quanto mais maduro eu estou, mais acesso eu tenho à herança do meu pai. E aí, quando a gente fala de psicoeducação, a gente vai falar que nós precisamos entender e nos educar sobre as nossas emoções. Aí lá em 2 Timóteo 3,16, Deus fala assim, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a reprovação, para a correção, para o treinamento da justiça. Então, se nós vamos nos educar e nós somos cristãos, a Bíblia diz que toda a Escritura ela é este lugar para nos educar. Então, a Bíblia é esse manual. Filho não vem com manual? Vem. A Bíblia é o nosso manual. Casamento não tem um manual? Tem. A Bíblia é o nosso manual. E aí, nessa carta de Timóteo, Deus diz que ela é apta para o ensino, para a reprovação, para a correção e para o treinamento de justiça. Então, eu me psicoeduco com aquilo que eu aprendo sobre emoções. E a Bíblia é este lugar que eu posso acessar esse entendimento. A segunda dica para você cuidar das suas emoções chama-se regulação emocional. O que é regulação emocional? É a capacidade do indivíduo de lidar com situações estressantes e desafiadoras de maneira saudável, sem deixar que elas causem prejuízo em sua vida, rotina ou relacionamento. Então, a regulação emocional é a habilidade que eu tenho de lidar com todas as minhas emoções. Olha o que a Bíblia diz sobre regulação emocional. Salmo 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, a Bíblia já nos ensina como regular as nossas emoções.
Ela diz que nós vamos ter dias mais perturbados, mas você não precisa pecar por isso. Você pode, de fato, consultar as suas emoções quando você for dormir e se calar, porque nem tudo a gente precisa falar. Então, a Bíblia também traz um relato claro sobre regulação emocional, e ela diz que nós vamos ter dias que nós vamos nos perturbar. A terceira dica é: registro dos seus pensamentos disfuncionais. Escrever é uma forma de identificar e registrar o que você pensa e qual que é a situação que antecede aquele sentimento, aquele comportamento. O objetivo é que a gente se dê conta daquilo que a gente faz, porque senão a gente vive uma vida literalmente ligada no 12, a gente não se percebe o porquê que algumas coisas me incomodam. Será que de manhã eu acordo mais mal-humorado? Quando eu conheço as minhas emoções, eu inclusive consigo ajudar o outro a lidar melhor comigo. Então, escrever, fazer registro dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos também é uma forma de cuidar das nossas emoções. E aí, lá em Abacuque 2:2, o Senhor nos dá também uma menção sobre isso, né? Sobre esse registro. Ele diz assim, ó: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então, a Bíblia é nosso manual, que também nos diz sobre essa necessidade da gente escrever. E aí depois, né, por fim, é parada de pensamento e autoinstrução. Essa é uma maneira que nós temos de reconhecer as nossas distorções cognitivas. Quando a gente para entender, né, para de fato paralisar alguns pensamentos, né? E isso, gente, está ligado à instrução que eu tenho sobre mim, né, ao conhecimento que eu tenho sobre aquilo que eu vou fazer e falar. Porque a ira, ela vai vir, a raiva, a vontade de tomar alguma decisão tempestiva, e eu preciso aprender a dar freio. Então, a parada de pensamentos, ela é uma forma de eu me auto-instruir sobre o que eu vou fazer. Eu brinco que 3 dias é um tempo oportuno para você aprender a colocar a emoção no lugar. Porque no primeiro dia você está com muita raiva. No segundo você está com raiva, mas no terceiro você consegue discernir melhor aquela situação. Então, não tome decisões tempestivas baseadas em uma emoção que é passageira. Não tome decisões para a sua vida baseadas em uma emoção que não é durável. Existem decisões que elas vão ter preços muito altos. E é claro que Deus sempre tem um plano para quem foge do plano. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E se existe alguma emoção que tem dominado os seus comportamentos, que te tiram deste lugar de abundância, isso não é ser cristão. Caminhar com Cristo é dia após dia, modelar os nossos comportamentos para nos assemelharmos a Ele. Para que de fato a nossa face possa resplandecer a face dEle. E aí no Salmo 119, Deus diz assim, Davi escreveu, né? Eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Eu costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens me dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Eu estudo as tuas leis e examino os teus ensinos. Uma outra forma que nós temos de controlar as nossas emoções é falar o antagônico daquilo que você está pensando ou sentindo. E a Bíblia tem mais de 5.000 promessas. A Bíblia é repleta de palavras e promessas que, como filho, nós podemos acessar. Às vezes você vai estar com uma emoção desajustada. Fale em voz audível uma palavra antagônica àquela emoção, contrária àquela emoção. Só que para você falar, você vai ter que ter palavras. Você vai ter que ter palavras na sua memória. Porque como é que eu vou tirar da minha memória aquilo que pode me dar esperança se eu não coloquei na minha memória? E se as minhas emoções, elas são balizadas pelo aquilo que eu tenho na minha memória, o quanto você tem se dedicado a colocar na sua memória palavras de esperança? A Bíblia nos ensina, tudo que eu falei aqui para vocês, à luz da psicologia, já está escrito na Bíblia. Davi já nos ensinava a falar em voz audível. Davi conversava com a sua própria alma.
né? Ele falava: aquieta-te, minha alma, e saiba que o Senhor é Deus. O que você sabe sobre a palavra? Quais são as palavras que têm pulsado no seu coração, que podem ser remédio para os seus dias de angústia? A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou penso. A Bíblia vai nos trazer tantas promessas. E se tem uma coisa que a gente gosta de escutar, é o nosso nome. Então começa a declarar a palavra de Deus e a falar o seu nome. Pensar em Deus, pensar em como Ele pensa, pensar ao respeito de Deus é a melhor forma de psicoeducar, regular as minhas emoções, fazer registro sobre o que Deus fala ao meu respeito e com isso parar os pensamentos disfuncionais, ou seja, que não funcionam para gerar vida.